E aí, no vídeo da semana passada eu sugeri o tema da reforma política para pensar o rumo do Brasil. O tema da reforma política é muito importante, mas também é muito complexo. Por isso eu não vou conseguir esgotá-lo apenas com os vídeos e textos publicados no blog. É importante que a gente consulte a internet, além da TV e da imprensa escrita. Cuidem apenas para a seriedade das informações. Hoje eu conto com a colaboração do Thiago Paulino, que além do grupo de pesquisa, ele é jornalista. Obrigado pela colaboração, Thiago. Valeu. Marcelo, para início de conversa, por que é importante a gente debater reforma política? Por dois motivos. O primeiro, pelo motivo óbvio, que é a necessidade de aperfeiçoar a democracia brasileira. A democracia em todo o mundo é um sistema incompleto, imperfeito, e no Brasil isso também é verdadeiro. O segundo motivo é que a democracia, por exemplo, como o nosso corpo, como nossa mente, precisa de exercício para fortalecer, para ser fortalecida. E o debate sobre a reforma política é uma oportunidade de fortalecermos a democracia no Brasil. E quais são os principais pontos dessa reforma política? Olha, existem muitas propostas, existem muitos pontos em discussão. Há muitos partidos que já fizeram proposta. Eu vou me ater aqui a uma proposta de uma coalizão de entidades formadas pela OAB, pelo CNBB, pela Federação dos Jornalistas do Brasil, né? Essa coalizão, ela destaca, entre outros pontos, 4. Esses 4 pontos são, primeiro, a questão do financiamento eleitoral. O segundo, a questão do voto proporcional, ou seja, voto para deputados e vereadores. O terceiro, a subrepresentação das mulheres no parlamento. E o quarto, o aperfeiçoamento das formas de democracia direta. Poderia desenvolver um pouquinho mais desses pontos, para a gente poder entender mais como é que a importância deles? Certo. Olha, a questão do financiamento eleitoral é um tema que está na ordem do dia, porque grande parte do problema da corrupção no Brasil está associado ao financiamento e à maneira como o financiamento é feito. Muitos financiam candidatos e partidos esperando ter a retribuição após a eleição desses candidatos, não é? E muitas vezes essa retribuição vem de maneira ilícita, por meio de corrupção. Existem duas ideias básicas sobre financiamento. Uma é o financiamento público e privado, ou seja, tanto empresas quanto o fundo partidário. Esse é o que está em vigor hoje, atualmente. É basicamente o que está em vigor hoje. E existe uma outra proposta que é apenas financiamento público. A questão de fundo é qual o sistema combaterá melhor a corrupção. No caso do voto proporcional, o que está em questão é a representatividade dos nossos deputados e vereadores, não é? Porque a história da democracia do Brasil, a história das eleições no Brasil, demonstra que muitas vezes o candidato eleito ele acaba se distanciando do seu eleitorado. Fazer com que venha aquele jargão não me representa, né? Muito comum. Exatamente, é um pouco nessa direção. Então, bom, talvez a solução ou parte da solução venha da mudança da regra da escolha desses representantes. E aí várias possibilidades. Há o voto distrital, o voto distrital misto, há o voto proporcional com lista aberta, com lista fechada. A questão é aproximar então o cidadão do representante. Então essas várias modalidades serão discutidas nos próximos vídeos, não é isso? O terceiro ponto refere-se à subrepresentação das mulheres no parlamento. Eu vou dar um dado básico, quer dizer, as mulheres mais do que a maioria da população brasileira. E no parlamento, em geral, as mulheres representam apenas 10% dos deputados e vereadores. Então há uma diferença, uma discrepância muito grande entre essas duas realidades. E o quarto ponto é o ponto do aperfeiçoamento das formas de democracia, ou dos mecanismos de democracia direta. Por exemplo, o referendo e o plebiscito. Eles já existem, mas são muito pouco usados. Então nós precisamos aperfeiçoar o uso para que a população possa participar mais efetivamente da democracia brasileira. Professor, por que esse debate é importante que seja divulgado? Porque, de certa forma, ele é um pouco silenciado, ou se debate pouco um tema tão importante como esse reforma política? Olha, Thiago, existem vários motivos. Um deles, eu acho, que é
que são os interesses em questão. Existe um grave risco, um grande risco dessa reforma política não alterar muita coisa ou alterar negativamente se ela ficar restrita apenas aos deputados, os senadores, né? Na medida que ela está distante da população brasileira. Então, por isso é muito importante que a população brasileira tome conhecimento dessa reforma política, entenda o que está sendo debatido e efetivamente interfira, né? Por meio, por exemplo, de uma iniciativa popular, como foi o caso do Projeto Ficha Limpa, né? Então, é importante que a sociedade participe. Mesmo porque, Tiago, em uma democracia, o poder emana de onde? Nos próximos vídeos, vamos aprofundar cada um destes pontos. Visite o blog, faça suas sugestões e críticas e vamos elevar o nível do debate. Até a próxima semana!